Vamos abrir em Mateus 20, 17. Mateus 20, 17. O título é Ele Morreu. Hoje é sexta-feira. É feriado, sexta-feira santa. Estamos na Páscoa. E foi nesta altura, uma sexta-feira, que Jesus morreu. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus e a primeira coisa que se lembram às vezes é do menino Jesus que às vezes aparecia lá no presépio. Ou tem uma imagem de um Jesus crucificado, agarrado a uma cruz. Mas esse não é o meu Jesus. O meu Jesus morreu, mas ressuscitou. Mas eu quero que vocês entendam que havia um propósito para Jesus nascer. Realmente, desde o seu nascimento até à sua morte, até à sua ressurreição, foram milagres atrás de milagres sem parar. A mãe de Jesus, Maria, concebeu virgem, concebeu através do Espírito Santo e ela concebeu e veio a nascer Jesus. Mas Jesus vinha com um propósito à Terra. Ele próprio, em criança, uma vez se afastou dos pais. E quando se afastou dos pais, os pais tinham ido a Jerusalém. Quando voltaram, porque iam com um grande grupo, não repararam que o menino não estava lá. E então voltaram para Jerusalém à procura dele e encontraram dentro do templo a interrogar os sacerdotes da altura. E viraram-se para ele: mas tu estás aqui? E ele virou-se e: não estaria eu na casa do meu pai? Jesus veio com um propósito. E este propósito não era o fazer milagres, o fazer libertação, não. O propósito dele era morrer. E é aqui que algumas pessoas não entendem o propósito que ele veio, foi para morrer. Porque sem morte não há remissão de pecados. Sem sangue, derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Vejam o que é que ele disse aos discípulos, Mateus 20, 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: eis que vamos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes e aos sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão e à morte, e o entregarão aos gentios para que deles escarneçam e o açoitem e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus sabia o que é que vinha. Jesus sabia que vinha para morrer. Mas Jesus também sabia que ele iria levar o peso de toda a humanidade nele. É algo que ele estava a orar, e quando estava a orar no jardim, ele agarrou e disse: Senhor, Pai, se possível, passe de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que aquilo que ele ia fazer era difícil, inclusive para ele. Não teve a ver com as chicotadas que ele levou, não teve a ver com a própria crucificação, com o sofrimento que ele levou na carne, não teve a ver com o cuspirem-lhe em cima, baterem-lhe na cabeça com uma cana, maltratarem, baterem nele, escarnecerem dele, chamarem-lhe nomes. Não teve a ver com nada disso. Mas teve a ver com o próprio sofrimento de estar a ser amaldiçoado na cruz, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Jesus na cruz foi amaldiçoado. E o que é impressionante é que ele sabia tudo isso. E mesmo sabendo tudo isso, ele disse: faça-se a tua vontade, Pai, e não a mim. É algo muito duro, mesmo muito duro. Eu não consigo imaginar o sofrimento de Jesus. Realmente, nós vimos um filme aqui há uns tempos atrás que relata o sofrimento que ele passou na carne, mas nada se compara ao sofrimento que ele passou em espírito. Levar o peso da humanidade, levar o pecado do mundo, é algo que realmente ele próprio, ele próprio diz isso. Nós vamos abrir em Mateus também, mas 27, Mateus 27, 45. Para nós percebermos um pouco, nós não vamos abrir, mas em Marcos 15, 24, fala que ele foi crucificado à terceira hora, à hora terceira. E agora nós começamos a ler, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Naquela altura, como era medido as horas e tudo mais, não era pelas horas como nós medimos agora. Agora nós sabemos que é 9 da manhã, sabemos que já é de dia, sabemos que ao meio-dia, pronto, é meio-dia, o sol está direito, sabemos que, pronto, as horas vão passando e depois chega a uma determinada hora, conforme verão ou inverno, sabemos que fica escuro mais cedo ou mais tarde. Mas naquela altura não era assim. As horas eram medidas pelas horas de dia que havia. E então, à hora terceira, quando Jesus foi crucificado, eram 9 da manhã. Eram mais ou menos 9 da manhã. À hora sexta, era meio-dia. E à hora nona, quando ele morreu, eram 3 da tarde. Eu quero que nós entendamos que em tudo que é feito por Deus há um propósito. Às vezes, quando nós estamos a passar situações, não entendemos qual é o propósito. Porquê que Deus está a permitir? Eu ainda há pouco tempo falei com um dos meus filhos e eu estava a dizer que, se calhar, embora eu sempre buscasse a Deus na minha vida, hum, eu não sei se alguma vez o teria conhecido se não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas eu dizia, mas ainda bem que aconteceu. Mas custou, foi doloroso na altura. Mas ainda bem que aconteceu. Porque senão eu nunca tinha conhecido Cristo como eu conheço. Deus em tudo há um propósito. E vamos ler Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até à hora nona. Se ele foi crucificado à terceira hora, à hora terceira, portanto às 9 da manhã, a partir do meio-dia até às 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Jesus estava a morrer. E veja aqui, perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Elai, Elai, lama sabachthani, catani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Porquê é que Jesus se sentiu desamparado?
Porque naquela altura, nesta altura, na crucificação, sabendo o que a palavra diz, que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Jesus estava a ser amaldiçoado. O pecado do mundo estava a cair sobre ele, a vir sobre ele. E o Pai teve que se afastar dele. Porque o pecado nunca estará ao pé de Deus. Vejam que depois disto, um pouco mais abaixo, porque depois disseram que ele estava clamando por Elias e não era. E vejam o que é que aconteceu. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Ele morreu. Que sentimento haveria em todos os discípulos, na mulher que era sua mãe, nas outras mulheres que seguiam Jesus, os discípulos. Eles pensavam que Jesus vinha e vinha para triunfar. Ele teve um ministério de 3 anos depois que recebeu o Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo. E a partir daí começou a fazer milagres e não parou mais durante 3 anos. Ele teve uma entrada em Jerusalém triunfal. Sentaram-no em cima de um burro novo e com palmeiras, com folhas de palmeiras, o fizeram com que ele entrasse, abanando as folhas de palmeira. Foi uma entrada triunfal em Jerusalém. Todos os discípulos estavam extasiados, alegres, contentes. Mas agora ele morreu. Grande parte deles não entender porquê. Porquê que ele tinha que morrer? Mas é que se Jesus não morresse, todos nós não éramos salvos. A maldição que tinha caído sobre cada um de nós, agora recaía sobre Jesus. E à medida que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. E faz com que a maldição que estava destinada por nós caísse sobre Ele. Aquilo de mal que estava destinado por nós já não pode chegar até nós, porque Jesus pagou um alto preço. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. É nesta altura, quando Ele rende o Espírito, alguma coisa acontece no planeta Terra. E foi tão notório que todos viram. Vejam o que é que está aqui. Eu vou voltar a ler o versículo 50, Mateus 27, 50, e diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Ele acabou de morrer. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Agora vejam, aqueles que bateram a Jesus, cuspiram em Jesus, aqueles que fizeram tudo mal contra Jesus, e diz, e o centurião e os com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aqueles que não acreditavam, aqueles que zombaram dele, escreveram uma placa e colaram por cima dizendo o Rei dos Judeus,
Aqueles que duvidaram a todo tempo e ainda gozavam com ele, agora diziam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Até quando nós vamos duvidar que ele verdadeiramente era o Filho de Deus que morreu por nós? Até quando nós vamos duvidar dos milagres? Até quando vamos duvidar que ele pode operar na nossa vida? Até quando vamos perceber o que ele fez? Fê-lo por nós, por amor a nós. Mas até quando? Até quando? Eu sei que a Bíblia fala sobre isso, que o diabo cegou o entendimento para que não possam ver. Muitos milagres acontecem e montes de pessoas não atribuem a glória a Deus, atribuem às circunstâncias ou foi por acaso. Mas não atribuem a glória a quem de glória. Jesus morreu por nós. Ele morreu por nós. Vamos deixar de lado pensar que foi por um caso, foi coisa. Mas ele era Deus, ele podia, ele aguentava. Ele aguentasse, ele não podia para que deixasse dele o cálice, para que se afastasse dele a tarefa que Deus tinha pedido para ele fazer. Se fosse fácil, ele nunca teria dito: Pai, Deus meu, porque me desamparaste. Ele nunca teria dito isto, porque para ele o sofrimento não estava assim nenhum. Vocês sabem que o sangue dele ficou derramado aos pés daquela cruz. Chegou uma altura que lhe cravaram uma lança de lado e já saiu um pouco de sangue, já pouco, e saiu água a seguir, porque já não havia sangue para sair. O sangue que lhe tiraram do corpo deixou de bombear no seu coração. Quando o coração parou, sem poder bombear sangue, ele morreu. Mas ele morreu por nós. Mesmo à sua morte, o testemunho daqueles que não acreditavam era que verdadeiramente este era o Filho de Deus. Por causa dos sinais que aconteceram. Porque a terra abalou a altura. E ainda hoje abana. E pode abanar mais nas nossas vidas se nós querermos, acreditarmos, declarar. Eu estava ali, eu estava a orar. Houve coisas que aconteceram hoje que me doeram o coração. Coisas que eu tive a falar que me doeram o coração. Você tem que entender, uma vez por todas, Deus é que é a nossa salvação. É Ele que é a nossa salvação. É Ele que é a nossa cura. E você sabe o que é que eu estava a orar? À medida que o louvor, a adoração estava a acontecer, sabe o que é que eu estava a orar? Pai, confirma a tua palavra com os sinais que se. Confirma a tua palavra com sinais. Que seja notório a todos o teu poder. Que as pessoas possam ver os milagres a acontecer aos próprios olhos deles.
para que creiam que tu estás a operar, que tu existes. Está na altura desta terra ver o teu poder e sentir o teu poder mais e mais e mais. Por isso eu orava-se. Confirma com a tua palavra, Cozinha. Confirma a tua palavra. Está na altura desta terra tremer outra vez. Não como terremoto, mas para que as pessoas tremam e temam aqueles que preferem o nome de Jesus. Porque os diabos, os demónios já tremem ao nome de Jesus. Agora falta às pessoas verem o poder que há no nome de Jesus. Realmente Jesus morreu. Morreu porque Ele veio ser a nossa Páscoa. Ele veio ser o nosso sacrifício. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi chamado por João Batista. Aquele que morreu, mas morreu ressuscitando ao terceiro dia. Mas ele morreu. Eu não queria passar este dia como fosse outro dia qualquer. Fosse uma sexta-feira normal, porque não é uma sexta-feira normal. Nós estamos a lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E nunca nos podemos esquecer. Eu quero... Não, vamos abrir em Êxodo 12, 26. Êxodo do Velho Testamento, logo no princípio. Êxodo 12, 26. Nesta altura, a Páscoa estava a ser instituída. O que é Páscoa? Passagem. Passagem do quê? Do anjo da morte. Jesus, ao falecer no mesmo dia da Páscoa, quando a Páscoa estava a ser comemorada, ele foi crucificado para que realmente a Páscoa, que na altura era dos judeus, passasse para Jesus Cristo e fosse comemorada de gerações em gerações e não fosse mais esquecida. Mas a Páscoa foi feita primeiro em Moisés, na saída do Egito. Até esta altura, mais as 10 pragas ou 9 pragas foram feitas e o faraó, o rei da altura, não deixava o povo do Egito sair. E então Deus disse a Moisés: manda que todo o povo fique em casa. Todo o povo veja o cordeiro, que tem de comer todo, portanto vejam, se o cordeiro for muito, chama outra família para estar com eles. E esse cordeiro vão matá-lo, o sangue, vão tirar esse sangue e vão pintar as ombreiras da porta. O sangue que tiver nas ombreiras da porta, o anjo da morte, quando passar e vir aquele sangue, vai ser proteção para essa casa e não entrará nessa casa. Mas as casas que não tiverem esse sangue, ele vai entrar e vai matar. E assim foi instituída a Páscoa. E assim mataram um animal, tiraram o seu sangue, pintaram as ombreiras da porta, comeram esse animal. E nessa noite houve gritos por todo o Egito. Porque os primogênitos de tudo o que havia dentro de uma casa que não tinha sangue nas portas, o primogênito de tudo, de animais, de pessoas, de tudo, morria. Com grande mão forte, Deus mostrou a Páscoa. Criou a Páscoa. Eu quero que nós vamos ler Êxodo 12, 26. E aconteceu que quando os vossos filhos disserem: que culto é este o vosso? Então direis:
Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Na mesma altura, Jesus é crucificado e morre. Não nos vamos esquecer nunca do sacrifício que ele fez, porque foi um alto sacrifício. Esse sacrifício fez toda a diferença. Por causa desse sacrifício, nós hoje podemos dizer que somos salvos por causa desse. 1 Coríntios 5, 7. Vamos ao Novo Testamento outra vez. 1 Coríntios 5, 7. Aqui nesta passagem bíblica fala exatamente de Cristo, a nossa Páscoa, mas fala para nós tirarmos dentro de nós aquilo que não presta. Continuamos a pensar que nós é que sabemos tudo, que a nossa maneira de pensar é que é certa, que o que fizemos merece alguma coisa. 1 Coríntios 5, 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos de sinceridade e de verdade. Vamos deixar de parte tudo aquilo que Deus nos mostra que está errado. E vamos ser sinceros, mesmo que o mundo agarre e pense que isso é uma fraqueza, acredita em mim, ser sincero. Ser sincero. Não é uma fraqueza, é uma fortaleza. Você está a engrandecer Deus sendo sincero para com Deus, sendo sincero com os outros. Mesmo para isso, às vezes, possa acontecer que você é prejudicado, mas você nunca será prejudicado, porque Deus vai ver o que você está a fazer e vai abençoar por isso. Cristo foi a nossa Páscoa, foi o nosso sacrifício. O sacrifício por todos nós. Para que Ele pudesse viver. Não. Agora, estamos numa altura tremenda. Uma altura completamente diferente. Uma altura no planeta como nunca houve. Agora está na altura do povo de Deus se levantar, começar a fazer proeza. Porque Deus vai confirmar a sua palavra. E toda a gente vai. E ninguém vai poder duvidar. Toda a gente vai. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se achou. Eu peço desculpa porque às vezes não é fácil. Não é fácil falarmos sobre a morte de alguém que nós amamos. Não é fácil falar e saber que Ele morreu por nós. Que Ele se sacrificou por nós. Não vamos fazer com que este sacrifício seja em vão. Que este sacrifício não tenha valor para nós. Como alguns dizem, é só mais uma Páscoa. Não é mais uma, é a Páscoa.
É o sacrifício que o Filho de Deus. Podemos ficar de pé, se faz favor. Podemos fechar os nossos olhos. Pai, sem derramamento de sangue, não há limpeza do pecado. Por isso nós te agradecemos. Por sermos privilegiados de ter Jesus a morrer por nós. Te agradecemos o que fizeste. Te agradecemos também nos escolher, Senhor. Mas, Pai, te pedimos perdão por ter de ser assim. No mundo ideal, Jesus não se teria de que sacrificar por nós. Mas teve que ser neste planeta. Para que tu pudesses resgatar a muitos filhos, Senhor. Por isso, Senhor, Pai, obrigado. Que cada um de nós seja achado digno daquilo que fizeste. Que cada um de nós reconheça o valor do que foi feito. E o nosso coração se abra de uma vez por todas para Jesus. Que a tua paz enche o nosso coração, Pai. Que mais e mais gente venha a conhecer-te, Senhor. E a reconhecer-te no nome. Que a tua paz encha o nosso coração. E nos consoles o teu amor. No nome de Jesus. Obrigado. Senhor, que nunca seja em vão. Que nunca seja em vão. Fizeste. Nunca. Vamos todos ler uma coisa. Não é preciso abrirem, eu vou abrir. É algo que eu oro. E diz aqui, por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por nós, a pedir que sejamos cheios do conhecimento da Tua vontade, Pai, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Que possamos andar dignamente diante de Ti, agradando-te em tudo, Senhor, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Ti, meu Deus, corroborado com toda a fortaleza segundo a força da Tua glória, em toda a paciência, longanimidade, com gozo. Dando graças ao Pai que me fez idóneo participar na herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, remissão de pecados.
Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Foi através da sua morte que nós podemos hoje ter Deus no nosso coração. Não seja isto mais um dia qualquer. Seja o dia em que reconhecemos que somos dele, vencemos a ele. A nossa vida nunca mais será. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Muitas.